transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Fala para nós como que funciona o TDAH. As siglas TDAH simbolizam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ela está classificada dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, ela está dentro do espectro de vários outros transtornos, como, por exemplo, a deficiência intelectual, a dislexia, o próprio transtorno do espectro autismo. E para se falar que a pessoa tem o TDAH, não basta só a desatenção. Sintomas de desatenção ou hiperatividade, impulsividade, eles têm que estar presentes em mais de um ambiente. Como que isso funciona? Vou dar um exemplo de uma criança. A criança ela tem problemas de manter o foco na sala de aula. Então, ela tem dificuldade de aprender. Além dessa dificuldade de aprendizado, dessa dificuldade de manter o foco em sala de aula, esse sintoma também tem que estar presente em casa. Isso é, em mais de um ambiente. Não basta os sintomas estarem presentes na escola ou somente em casa. Então, ele tem que estar presente em mais de um ambiente. E outro parâmetro para se falar em TDAH é que os sintomas eles têm que iniciar antes de 12 anos de idade. Eu vejo com muita frequência no consultório pessoas adultas com queixas de desatenção. Na anamnese, naquela conversa que a gente tem com o paciente, ele relata que a desatenção é só no ambiente de trabalho, por exemplo, que em casa é tudo ok, e que aquela desatenção ela iniciou somente nos últimos 2, 3 meses. Quer dizer, um adulto que tem uma queixa de desatenção só em um ambiente, e essa queixa de desatenção ela iniciou após os 12 anos de idade. Isso não é TDAH. Então, para falar-se em TDAH, tem a questão da idade, né? Os sintomas eles têm que iniciar antes dos 12 anos, e os sintomas eles têm que estar presentes em mais de um ambiente. Pegando agora como exemplo um adulto. Então, o adulto, quando vamos suspeitar de um TDAH em adulto, ele tem que ter sido uma criança com sintomas de TDAH e a presença deles em mais de um ambiente, em casa e no trabalho, em casa e na faculdade. Então, existem todos esses critérios. É importante entender que o TDAH ele pode ter 3 formas. Então, existe uma classificação do TDAH que divide ele em TDAH forma desatenta, TDAH forma hiperativa e o TDAH forma combinada. Qual que é a diferença entre cada um deles? É até interessante para a gente observar os sinais. Fica ligado aí, gente. Olha para você ver. Então, o TDAH forma desatenta é onde os sintomas são predominantemente de desatenção, falta de concentração. A hiperatividade ela pode até estar presente, mas numa fração do tempo. O TDAH forma hiperativa já é o contrário. Já a desatenção é muito pequena, mas a hiperatividade é muito grande. E o TDAH forma combinada, que é a soma de desatenção com hiperatividade. Então, o TDAH forma combinada é a forma mais comum do TDAH. Representa 85% dos pacientes. Então, é menos comum a forma somente desatenta e a forma hiperativa. E para você ter uma noção da importância de se falar sobre o tema, falando sobre crianças, cerca de 7% das crianças com menos de 12 anos de idade, elas têm TDAH. Quer dizer, é um número muito grande. A cada 100 crianças, 7 têm TDAH. E nem sempre essas crianças estão sendo diagnosticadas. E talvez até quem não tenha é diagnosticado como TDAH, que é muito comum. Às vezes, uma criança que vai mal na escola, ser levada a um médico, pode ser um pediatra, um psiquiatra, um neurologista, e por uma falta de, talvez, uma pesquisa mais aprofundada, não se analisa que aquela criança tem algum outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, que pode ser uma dislexia, que também causa um prejuízo no aprendizado, uma deficiência intelectual, até mesmo o transtorno do espectro autismo, nos níveis um pouco mais elevados, é comum de ter a dificuldade de aprendizado. Então, nem toda criança que não aprende tem
o TDAH? Então, existe todo um diagnóstico diferencial em relação a isso. Camilo, mas me conta, por que é importante, então, fazer o diagnóstico de TDAH? A importância está em vários sentidos, né? Porque uma criança que tem o TDAH tem uma tendência a ter mais dificuldade de aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer cálculos. Vai até facilitar mais, né, a vida dessa criança, desse adolescente, quando entende o porquê daquele comportamento.